E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A Maledite colheu o que plantou. Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, mais uma vez venho aqui compartilhar experiências dessa minha longa caminhada chamada vida. Esse é o meu terceiro relato e você pode me chamar de fulana. Tá. A história que vou contar é sobre a justiça divina e espero aquecer os corações daqueles que já não têm fé no trabalhar de Deus e da espiritualidade. Alguns nomes e informações estão trocados. Eu e meu marido estamos juntos há 16 anos. Não somos casados no papel, mas seguimos juntos há 16 longos anos. Temos 2 filhos e vivemos bem. Nós nos conhecemos no início da nossa juventude e de lá para cá nunca deixamos de nos amar. As pessoas que nos conhecem e que são mais próximas dizem que temos uma bonita história de superação por conta de alguns levantes da vida. Não me dou muito bem com a família do meu marido. Eles são pessoas pesadas, maldosas. As pessoas do bairro onde eles moram não gostam deles. Eles já brigaram com o bairro todo. A família do meu esposo é composta por pai, mãe e 2 irmãs mais novas que o meu marido. As minhas cunhadas maledites são o tipo de pessoas que resolvem as coisas nos tapas, na pancadaria, bem do tipo incivilizado. Já minha sogra maledite é o tipo de pessoa que trata mal frentistas, balconistas de padaria, atendente de lanchonete, porteiros, um tipo grosseiro e mal educado. Uma pobre que pensa que é rica. Minhas cunhadas compram as coisas dos outros e não pagam. Sim, são caloteiras. Gostam de homens casados. E esses tipos de comportamento, sabe, me dão ranço. Desde o início do relacionamento, o meu santo não bateu com esse povo. Mas quero contar... Mas que bom, né? Significa que você é uma boa pessoa depois de tudo isso. Mas quero contar um episódio específico que me trouxe aqui, né? O episódio que me trouxe aqui. Cheguei num aniversário de criança aqui no meu bairro mesmo e me deparei com uma das minhas cunhadas maledite. Ela estava conversando com uma moça que eu conhecia de vista. E aí ela me chamou para confirmar uma história. Ela estava contando que havia batido numa conhecida nossa, disse que tinha dado uma surra nela e tal, e me pediu para confirmar o caso. E eu simplesmente disse: não tô sabendo disso não, eu não vi nada disso. E a maledite ficou furiosa, me colocou numa saia justa e me ameaçou, dizendo que o que era meu estava guardado. Tudo isso por eu não ter confirmado a sua mentira. Aí eu fiquei sem ação e saí andando. Continuei um pouco mais ali na festa e depois fui embora. A maledite sempre perseguia essa moça. Eu não sei se o motivo era puramente inveja ou por algum fato concreto, um desentendimento. Só sei que essa moça era mais nova e bem mais bonita que a maledite. Meu marido trabalhava viajando e nessa semana ele não estava presente. Era a semana de carnaval. Na época não havia WhatsApp. Nos falávamos só por ligação mesmo. Dependendo do lugar, nem conseguia me comunicar com ele. Preferi não falar nada por telefone sobre o ocorrido. Eu esperaria até a volta dele. Durante o carnaval, uma amiga me convidou para uma festividade na igreja dela. Iria ter ali muitos pastores de fora, grupos de louvor, e como meu marido não estava na cidade, preferi ir à igreja e evitar sair para pular carnaval. Foram 3 dias de festa. A igreja era no meu bairro. Fiquei muito feliz em participar. Apesar de não ser qualquer igreja que frequento, né? Pois eu gosto mais do espiritismo. Mas sempre sou aberta a lugares onde Deus é cultuado com humildade e verdade. Na quarta-feira de cinzas, o meu marido retornou de viagem, mas antes passou na casa da mãe, que estava doente, e como era o caminho também da volta, fazia sentido ele passar primeiro lá. Não me importei. Quando ele chegou lá na casa da mãe, minha cunhada maledite, aquela da discussão, disse para ele que eu estava num bloco de carnaval com um homem.
que estava abraçada. E nessa hora, ela chamou uma amiga dela, que estava na casa da minha sogra, para confirmar essa mentira. A amiga disse que estava nesse bloco e que me viu aos beijos com um homem. Essa amiga eu vou chamar de Renata. Elas disseram que eu estava traindo meu marido no carnaval e que a Renata viu tudo primeiro e chamou a Maledite para ver também. Meu marido ficou transtornado, chegou em casa parecendo que estava com uma legião no corpo. Começamos a discutir e ele não quis nem me ouvir. Eu olhava para o rosto dele, me dava raiva e pena ao mesmo tempo, pois como alguém poderia ser tão bobo? E ao mesmo tempo eu via a decepção dele comigo. Quando aconteceu isso, nós tínhamos 3 anos juntos. Eu comecei a chorar, me subiu um ódio tão grande e ele, naquele ciúmes todo, peguei minhas roupas e larguei tudo para trás. Tomei raiva dele e ao mesmo tempo já estava cansada da maldade daquela gente. Pensei, quer saber? Dane-se, eu não vou me explicar é nada. Nós não tínhamos filhos ainda. Decidi não suportar aquela acusação sem sentido, até porque nunca dei motivos para desconfianças. No outro dia, comecei a me sentir injustiçada, pois pensei, poxa, passei 3 dias indo na igreja, pedindo a Deus para o meu marido arrumar um emprego melhor, que não precisasse viajar, para ficar mais tempo em casa comigo, e recebo isso. Uma simples mentira e um falso testemunho destruiu tudo. Comecei a rezar e pedir justiça a Deus. Eu dizia assim, oh meu Deus, eu estava na sua casa, te adorando, te buscando. Eu não estava traindo meu esposo. Me faça justiça. Contei tudo para minha amiga que havia feito o convite da igreja. E ela, com muita pena, me levou à casa de uma pastora que tinha o dom da revelação. Eu cheguei à casa dessa pastora, uma casinha simples, e ela uma senhora bem humilde. Senti uma presença forte da espiritualidade ali. E logo comecei a chorar. Eu chorei copiosamente e contei toda a história para ela. Ela orou por mim e disse, você e seu esposo vão voltar em breve. A sua cunhada vai ser cobrada, mas não agora. A espada de Deus vai chegar na vida dela. Eu vejo ela deitada numa maca, ensanguentada. Ela vai sofrer uma grande humilhação. São muitas maldades. Até obra de bruxaria já fizeram contra você. E aí a pastora me falou muitas coisas a respeito dela, que só quem conhecia e convivia podia falar. E falou até a maneira exata como ela gostava de se vestir, tipo calça jeans e chinelo, sabe? E ela ia assim para tudo quanto era lugar. Na hora, aquelas revelações todas trouxeram-me um conforto. Eu sei que devemos perdoar, né? Mas também somos sedentos de justiça, principalmente quando quem nos fere, nos faz mal, não se arrepende. Saí dali com meu espírito leve. Meu marido me procurou alguns dias depois e ele disse que encontrou com uma ex-colega de trabalho dele que comentou que me viu na igreja nos dias de carnaval, confirmando assim a minha história, sem nem eu ter pedido para ninguém confirmar. Então ele me procurou, me pediu perdão. Eu fiquei um pouco relutante, magoada por ter sido descredibilizada com tanta facilidade, né? Mas como eu amava muito ele, eu voltei. Mas demorou um pouco para esquecer tudo, né? Depois disso, nosso amor voltou mais forte. E minha cunhada Maledite? Não olhei mais na cara dela por longos anos, quase 7 anos sem falar com ela. A relação dela com o meu marido se estremeceu. Já não era a mesma coisa, já não era mais a mesma por conta dessa mentira. 3 anos se passaram depois desse ocorrido e um belo dia, nem tão belo para minha cunhada Maledite. Ela estava num bar bebendo quando passou a moça que ela sempre implicava, que ela disse ter batido nela e queria que eu confirmasse, essas coisas. A moça que foi o pivô do meu desentendimento com a Maledite lá. Quando essa moça passou, a Maledite xingou a moça.
A moça estava com mais outras 2 amigas e não deu confiança para Maledite. Maledite parecia estar bêbada. E como a moça não deu confiança, Maledite foi atrás delas e aí elas entraram numa rua estreita, um beco. E a corajosa da Maledite foi atrás. Quando chegou nesse beco, a Maledite voou para cima da moça. As 2 amigas da moça partiram para cima da Maledite. E as 3 deram uma surra daquelas na Maledite. E o pior de tudo, tiraram um bisturi do bolso e agrediram a Maledite com ele, nos braços, no rosto, na mão. Olha, gente, foi pavoroso. E as pessoas assistiam e não faziam nada, pois conheciam a Maledite também e que em outras ocasiões ela já havia feito isso com outras pessoas. Quando elas cansaram de bater, largaram a Maledite no chão, ensanguentada, e um vendedor de picolé que não conhecia a Maledite ficou com pena e chamou uma ambulância. Maledite foi levada ao hospital. Tiveram que dar pontos de emergência nela para estancar o sangue. Eram aqueles pontos mais grosseiros. Olha, foi um grande sofrimento para ela. A história da Maledite saiu até nos jornais locais. Muitas pessoas que não gostavam dela se alegraram e até riram da Maledite. Ela ficou com marcas horríveis no rosto e no corpo. Ela levou 180 pontos no total. Maledite se humilhava nos jornais pedindo a prisão das moças. As moças foram detidas, mas saíram no mesmo dia. Maledite, na época, foi comparada ao personagem daquele filme de terror, O Boneco Assassino, por conta das marcas de pontos cirúrgicos que ficaram nela. Maledite, que trabalhava como gerente de uma loja, acabou sendo mandada embora. Como moramos no interior, a história ficou diariamente na boca do povo, que fazia piadas com a desgraça dela. Foi uma humilhação grande. Aonde a gente ia, farmácia, praça, supermercado, estavam comentando sobre a Maledite. Olha, eu vou ser muito sincera. Eu me senti vingada. Sei que não é certo esse sentimento, mas é horrível sermos acusados de algo injustamente e a Maledite nunca desmentiu a história. Já passei outras situações com ela, já vi ela fazer muitas maldades com pessoas humildes. Depois disso, Maledite nunca mais foi a valentona de sempre. Deixou de fazer muitas coisas que fazia antes. No fundo, foi uma lição para ela. Toda ação gera uma reação, não é? É claro que ela nunca soube da revelação da irmã profetisa, mas aprendeu com a própria desgraça. A moça que deu a surra na Maledite casou com um rapaz de outra cidade e eu nunca mais a vi. Eu e meu marido somos felizes com os nossos filhos. Converso apenas o essencial com a Maledite quando a encontro. Ela se casou, teve um filho, mas não aguentou as muitas traições do marido, provou do próprio veneno de ter o casamento maculado por outras pessoas. E assim finalizo essa história. Olha, tenham certeza de que as nossas ações produzem frutos que mais cedo ou mais tarde aparecerão. Um abraço a todos. Esse canal é luz em nossas vidas. Eu e minha filhinha adoramos ouvir os relatos no final da tarde. Agora só para mim, dá licença. Bom, aí eu lendo aqui. Então, não é? A pessoa pede, a pessoa vai lá, faz, uma hora toma dela, não é? Então, aí a gente fala assim, né? Aí, e agora? Aí, né? Tomou a gente, claro, a gente não fica feliz, né? É ruim, mas a pessoa às vezes não aprende de outro jeito. Não aprende de outro jeito, tem que tomar uma bem tomado para aprender, não é? Deu uma baixadinha na bola, pelo menos, agora. Porque, você acha? Tá nem aí de o que ia gerar na vida da outra, só pra uma picuinha, um negócio assim, mentir assim,
sabendo que tá prejudicando o próprio irmão, sabe, né? E vá saber o que mais já fez, né? Ela não contou tudo aqui, mas pelo jeito, pelo que as pessoas da cidade reagiram, rindo, fazendo chacota e ninguém querendo ajudar a pessoa, você vê o naipe da pessoa, como já era vista. Que triste, né? Pois é. A Maledite Mirim destruiu a vida do meu primo. Eu já tive a impressão que já teve um relato desse, não sei se eu já contei, tem um relato parecido, ou não sei o que foi aqui, mas se for repetido, me perdoem, ou às vezes o título é muito parecido, sabe? Ou às vezes a história é parecida, então eu fico meio assim, tá? Mas vamos lá. Olá, Ana Paula, Matheus e todos os assombrados. Esse relato é antigo ainda, ele é de 2021. E agora que eu estou lendo? Ou ele veio repetido, agora eu não sei, mas vamos lá. Eu me chamo fulana, mas sei que você vai me chamar de fulana. Eu moro em tal lugar, mas não vou divulgar a minha cidade para manter o anonimato de todos os envolvidos. A minha família é muito grande, pois os meus avós tiveram 14 filhos e todos chegaram à idade adulta, tendo muitos filhos cada um deles. Quando a família se reúne, chega a mais de 100 pessoas, juntando filhos, noras e genros e netos e bisnetos e tataranetos, enfim. Meus avós ainda estão vivos. O vovô com 98 anos e vovó com 92 anos, saudáveis, lúcidos e vacinados. Com muita história para contar, que aos poucos irei mandando aí para o canal. Mas essa que é a minha primeira história para vocês será sobre o Max, os nomes trocados. O meu primo querido, que teve a sua vida destruída pelo capricho de uma maledite que não tinha nem idade para ser tão ruim como foi, provando que falta de caráter e maldade não tem idade. Todos os nomes estarão trocados e você pode ler sem nenhum receio. Muito obrigada. Max, o meu primo, era 7 anos mais velho que eu. Ele, suas 3 irmãs e seu irmão mais novo eram filhos da 13ª filha de meus avós, enquanto eu, minha irmã Lia e meus 2 irmãos somos filhos da 14ª e filha caçula de vovó e vovô, o que nos tornava os mais novos dos primos e por isso muito unidos, já que também éramos vizinhos. Max era o líder dos primos mais novos. Acho que tem pelo de gato aqui, gente. Bom, por ser mais velho que os demais, ele cuidava da gente. Salvava os seus irmãos, salvava os meus irmãos e o seu irmão das enrascadas em que se metiam. Ele cuidava de mim, da Lia e das irmãs dele, nos levando aos passeios e dando cobertura para um namoro ou outro, desde que ele fosse com a cara dos eleitos aí pelas meninas. Max era muito bonito. Alto, loiro, olhos azuis e corpo musculoso. Resultado da lida na plantação e cuidado com os animais do sítio. E isso sempre chamou muito a atenção das meninas das redondezas do sítio e também da cidade. Resumindo, as mulheres choviam em cima do Max e ele, com 18 anos, só queria se divertir e não tinha intenção nenhuma de ter compromisso sério com ninguém, pois estava se preparando para cursar a faculdade de veterinária em Curitiba. Gente, eu já contei esse relato, não é possível. Bom, vamos continuar. Se eu contei, me perdoem, ok? É repetido. Mas eu não sei, sabe? Me vem um negócio que parece que eu contei, mas ele não tá marcado nada aqui que foi contado. Pode ser erro meu. Me perdoe. Mas vamos lá, continuando. Até que o Max conheceu a Teresa, também conhecida como Maledite. Teresa Maledite era filha do barbeiro da cidade e estava com 13 anos de idade quando se interessou por Max. Ela estudava com a minha irmã Lia e com a Isabel, irmã do Max. As duas também com 13 anos. Eu também estudava na mesma escola, mas aos 11 anos. Não passava de uma criança para elas e tinha a mesma importância que um inseto para super maduras adolescentes de 13 anos de idade. Teresa Maledite, mesmo estudando com Lia e Isabel, nunca foi muito amiga delas. O que mudou completamente quando ela conheceu Max numa quermesse da igreja e descobriu de quem ele era parente.
Até mesmo eu, o inseto, passei a ter o privilégio da atenção de Teresa Maledicte. Ela passou a ir para minha casa e para a casa do Max com a desculpa de fazer trabalhos escolares com a minha irmã e com a prima, e com a minha prima, né? Mesmo morando na cidade, distante 3 quilômetros dos nossos sítios. Ela pegava carona no ônibus da prefeitura que atendia a área rural conosco, voltando para os sítios, e pedia para minha tia falar com o Max para que ele a levasse de carro de volta para sua casa na cidade. O que ele fazia, inicialmente a contragosto, mas depois de algum tempo, animadinho e até demais. Nossas idas e vindas entre as cidades e os sítios, entre a cidade e os sítios, aconteceu, nessas idas e vindas entre a cidade e os sítios, aconteceu o que não deveria ter acontecido, e foi o maior erro da vida do meu primo. Passados 5 meses do início das caronas, os pais de Teresa Maledicte, seu Zeca e Dona Carmen, foram na casa dos meus tios e soltaram a bomba. Teresa Maledicte estava grávida de 3 meses e o pai era o Max. Max entrou em desespero. Mal acabara de completar 19 anos, fora aprovado para a faculdade de veterinária e estava se preparando para se mudar. E um filho era a última coisa que ele esperava naquele momento. Mas, mesmo sendo mulherengo, gostando de festas e não resistindo a nenhum rabo de saia... Eu vou espirrar, peraí. Mesmo assim, Max assumiu a responsabilidade e se casou com Teresa Maledicte, que ao invés de festa de aniversário de 14 anos, ganhou uma festa de casamento. Meu primo estava infeliz. O casamento não era o que ele queria. Ele precisou desistir dos seus planos, foi morar na cidade, passou a trabalhar na barbearia com o sogro, seu Zeca, e ainda tinha que aguentar os ciúmes doentio de Teresa Maledicte, que não largava do pé dele, chegando ao absurdo de ficar na barbearia o dia inteiro, pois tinha deixado a escola, já que dizia que tinha vergonha de ir para as aulas grávida e não cuidava da casinha que o meu tio havia dado aos dois. Ficando ali na barbearia só para vigiar o que Max fazia, com quem ele conversava e até para quem ele olhava, sempre acabando em brigas e mais brigas. Os dois eram muito infelizes, na verdade, até porque Teresa Maledicte não podia ser uma pessoa feliz com toda aquela obsessão pelo marido. Quando o bebê Dudu nasceu, a vida do Max se iluminou. Ele adorou ser pai do Dudu, que era um bebê muito fofo. Ai, gente, peraí, deixa eu tirar esse pelo que tá coçando. Agora meu olho tá coçando também. Ele adorou ser pai do Dudu, que era um bebê muito fofo, tranquilo, muito lindo, parecido com o pai. Mas a obsessão de Teresa Maledicte pelo Max não passou. Ela deixava o filho com a mãe e passava o dia atrás do meu primo, não dando um minuto de sossego para ele. Com o tempo, mesmo amando muito o filho, o meu primo começou a se cansar daquilo tudo. Ele nunca amou a Teresa Maledicte, se sentia infeliz e sufocado naquela situação, e a obsessão da esposa só piorava tudo. Além disso, ele era ainda muito novo, com muitos sonhos pela frente. Sonhos que precisou deixar de lado, o que só aumentava a insatisfação dele com aquela situação, e por fim acabaram se separando. Max voltou a morar com os meus tios no sítio e retomou os seus planos de se reorganizar para ir estudar em Curitiba. No entanto, nunca fugiu de suas responsabilidades. Ele deixou a casa que o meu tio comprou na cidade para Teresa Maledicte e o filho. Pagava todas as despesas da casa e do bebê com a parte do que recebia pelo seu trabalho no sítio, além de fazer trabalhos nos sítios próximos para aumentar a sua renda e dar o dinheiro cada vez maior que agora ex-esposa exigia dele. Agora ex-esposa exigia dele, né? E assim passou um ano. E o Dudu teve a sua festa de 1 aninho no sítio dos meus tios, onde se reuniu toda a nossa família e a família da Teresa Maledicte e também alguns amigos. Durante a festa, minha mãe e minha tia, mãe do Max,
estranharam a presença de uma amiga da Teresa Maledicte que nunca havia sido vista antes na companhia dela, a Cora. Essa tal amiga, ela era muito mais velha do que a Maledicte, que estava nessa época com 15 anos, enquanto a Cora já tinha mais de 40 anos. Ela também era conhecida na cidade e tinha fama de bruxa que fazia o mal para qualquer um, desde que pagassem o preço por ela pedido. Cora era muito estranha e agia mais estranho ainda. Ela ficava observando tudo com um olhar desconfiado, como quem está esperando a oportunidade para fazer alguma coisa às escondidas. Não gostando muito daquilo, mamãe e titia mandaram eu e Nina, a irmã mais nova do Max, que tinha a mesma idade que eu, 13 anos naquela época, para ficarmos de vigia da Cora, para ver o que ela estava querendo fazer. Passamos a festa inteira na cola daquela mulher. Ela chegava perto da mesa e quando me via com a Nina, disfarçava e saía de perto. Ia para os fundos da casa e lá íamos nós atrás dela. Ela entrava na casa e nós também. E assim foi a festa inteira. A mulher nos olhando furiosa e nós nos divertindo com aquela situação. Até que ela pediu para ir no banheiro e nós ficamos ali por perto esperando que ela saísse de lá. Ela saiu fechando a bolsa que levava e da qual não se desgrudava, com uma cara muito assustada. Nina foi atrás dela e eu entrei no banheiro para ver se tinha alguma coisa diferente, mas a única coisa estranha era a tampa do cesto de roupas sujas, que estava fora do lugar, quase caindo no chão. Arrumei a tampa do cesto, apaguei a luz e fui atrás da Nina para continuar com a nossa missão de vigiar a Cora. Bom, a festa acabou, tudo correu bem, cada um foi para sua casa. Teresa Maledicte surpreendentemente não deu defeito e se portou muito bem, e as coisas foram melhor do que todos esperavam. Aparentemente. Poucos dias depois da festa de aniversário do Dudu, a minha tia sentiu falta de uma camiseta do Max, que estava no cesto de roupas sujas. Ela procurou pela casa inteira e até na minha casa, mas não achou. O Max gostava muito daquela camiseta e a usava sempre. Era uma camiseta com a estampa do Legião Urbana, banda da qual o Max era grande fã. Eu não desconfiei de nada do sumiço da camiseta e nem comentei sobre a tampa do cesto de roupas sujas que encontrei fora do lugar depois que a Cora havia saído do banheiro durante a festa de aniversário do Dudu. Eu era muito nova naquela época, não tinha nenhuma maldade em relação a isso e nem sabia o que era feitiço e essas coisas. Só me lembrei disso e contei para minha mãe e para minha tia depois de tudo o que aconteceu. E eu me culpo até hoje, mas na época eu não conseguia lembrar. Era como se essa lembrança tivesse sido apagada da minha mente e só voltou algum tempo depois, mas aí já era tarde. Max, naquela época, logo depois da festa de aniversário, estava com tudo preparado para se mudar para Curitiba. Já havia visto onde ia morar, arrumou trabalho em um escritório para continuar a arcar com as despesas do Dudu, no que seria ajudado pelo pai, meu tio, e estava muito animado com o novo rumo que a sua vida estava tomando. De repente, tudo mudou. Max passou a ir todos os dias para a cidade, coisa que não fazia antes. Dizia que ia ver o Dudu. Ele não ficava sossegado em casa, mal fazia o serviço do sítio. Acordava de madrugada para fazer o serviço e saiu o mais cedo possível a caminho da cidade, voltando tarde da noite. Ele quase não dormia, mal comia, não tinha mais paciência com ninguém, estava agressivo com todos e só queria saber de ir para a cidade. Já não falava mais em se mudar para Curitiba, só queria saber de ir ver o Dudu e a Teresa Maledicte. Max praticamente desapareceu do sítio. Ele passava dias sem voltar para casa, até que avisou aos pais que tinha voltado a morar na cidade com Teresa Maledicte. Essa volta durou pouco. Depois de correr tanto atrás do meu primo e tornar a vida dele um inferno, Teresa Maledicte simplesmente não queria mais brincar de casinha. Ela deixava o filho com a mãe e ia passear com as amigas dela. Não fazia nada em casa, não cuidava do filho, não estudava e nem trabalhava. Ela pegava o dinheiro que o meu primo ganhava na barbearia e também o que o meu tio dava para ajudar e gastava com ela,
Comprava roupas, sapatos, maquiagem e outras coisas. Só queria estar bem arrumada, penteada, maquiada e não dava a menor importância pro Max ou pro Dudu. A obsessão que ela tinha pelo Max virou desprezo e agora era ela quem não queria continuar casada com o meu primo. O Max voltou para casa dos meus tios, triste, arrasado, sofrendo muito com a falta da Teresa Maledite. Ele mal falava sobre o filho, só falava sobre a Maledite. Perguntava para nós, que ainda estudávamos na cidade, se nós havíamos visto e o que ela estava fazendo, se ela estava com alguém. A obsessão agora era dele. Ele ia todos os dias para a cidade, ficava vigiando a Maledite e a seguia em todos os lugares. Ia para a casa dos pais dela com a desculpa de ver o filho, mas só ia embora quando o seu Zeca o mandava ir para casa. A Teresa Maledite, durante essa época, desabafou com uma amiga, a Joana, que também era amiga da minha irmã Lia, e depois contou tudo o que a Maledite havia lhe dito para minha irmã. Maledite disse para Joana que estava arrependida de tudo o que havia feito para prender o Max a ela, desde ter engravidado de propósito até o trabalho que havia pedido a Cora para fazer. Ela falou que a sua mãe, a dona Carmen, a estava repreendendo por ter feito tudo aquilo e dizia que ela teria que desfazer o que fez e dar sossego para o Max. Só que a bruxa Cora lhe disse que o que havia sido feito não poderia ser desfeito, e ela foi avisada disso antes da bruxa fazer. Não poderia ter arrependimento. Max estava amarrado para sempre. E Teresa Maledite contou para Joana que elas haviam usado para o trabalho a camiseta dele que havia sumido. Assim, sem poder desfazer o que fez e querendo fugir da situação que ela mesma criou, combinou com o seu pai, o seu Zeca, de ir morar com uma tia em outra cidade e não avisou Max, indo embora e levando Dudu. O desespero do Max só aumentou. Ele já não dormia, não comia, não tinha paz. Parecia um fantasma. Aquele rapaz alegre, feliz, cheio de vida que tinha sido, desapareceu. Ele chorava dia e noite, querendo a Maledite, querendo que ela voltasse para ele e tentando descobrir onde ela estava. Depois de passar uma semana dormindo na porta da barbearia para que os pais de Maledite dessem o novo endereço dela para ele, Dona Carmen não aguentou mais ver o desespero do menino e deu o endereço de onde a filha e o neto estavam. Ele foi para lá logo que pôde, já que o meu tio não queria deixar ele usar o carro devido ao estado em que se encontrava. Então Max pegou o carro de um amigo emprestado e foi atrás da Maledite. Quando ele falou com ela, foi uma humilhação atrás da outra. Ficamos sabendo pela própria Dona Carmen que a filha havia dito para o Max que não queria mais nada com ele, que não o amava mais e que estava namorando outro. Meu primo saiu de lá desesperado, nem o filho ele viu. Na estrada, o carro bateu de frente com uma árvore, causando a morte instantânea dele, com apenas 20 anos de idade, que acabara de completar no mês anterior. Foi uma dor imensa para todos nós. Os meus tios sofrem até hoje, mais de 20 anos depois da morte do filho. O Dudu, agora já adulto, vai sempre no sítio visitar os avós, já que acabou sendo criado pelos avós maternos na nossa cidade, pois a sua mãe se mudou para São Paulo com o novo marido e deixou o filho para que os seus pais criassem. Atualmente, ela quase não tem mais contato com ele e pouco sabemos de sua vida. A vida do meu primo foi destruída por uma criança egoísta e mimada que só pensou em si mesma e acabou causando muita dor naqueles que o amavam de verdade. Ela agiu sem pensar nas consequências e por isso destruiu a vida e os sonhos de alguém que estava apenas começando a vida. Depois de sua morte, algumas pessoas relatam que vê o espírito de um homem jovem, alto e loiro, na estrada onde o meu primo perdeu a vida. Esse homem pede carona para a cidade onde vivemos e quando consegue a carona,
entra no carro em silêncio e fica um tempo, sumindo depois, na frente de todos que estiverem no carro, antes de cruzar a entrada da nossa cidade. Esse espírito nunca consegue chegar na cidade, parece estar preso naquela fatídica estrada. Honestamente, eu não tenho certeza se é o espírito do meu primo. Eu espero que não seja, pois desejo de todo o coração que ele tenha encontrado a paz. Mas é muita coincidência essa aparição ter começado pouco tempo após a morte dele e acontecer bem próximo do local da batida da árvore. Na árvore, né? Além disso, algumas pessoas que conheceram o Max e já viram essa aparição dizem que a mesma se parece muito com ele, mas também não dão a certeza de que seja ele. Bom, me desculpe pelo relato longo, mas eu acredito que os detalhes são necessários para o melhor entendimento de todos. Dá licença que agora é só para mim. Ela só falou aqui, não é nada não, é que eu fico morrendo de curiosidade quando fazem isso nos relatos, aí eu queria também desanuviar o clima pesado que o relato tem. Desculpa aí, assombrados, mas não é nada. Bom, um grande beijo para você, para os seus filhos, para o Matheus, com todo o respeito, e para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Tenho certeza que eu já li esse relato, gente, mas um pouco diferente, talvez. Eu não sei. Aí vocês me digam aí. Às vezes o que acontece? Às vezes acontece da pessoa escrever o relato e enviar com um título. Já aconteceu isso, entendeu? E aí, às vezes, demora um pouco para ler o relato, a pessoa envia o relato de novo com outro título. E aí a gente acha que é outro relato, mas às vezes é o mesmo. Ou às vezes a pessoa até muda. Então, não sei. Eu realmente não sei. Fiquei curiosa agora aqui. Se eu já contei, me perdoe, mas é uma história e tanto. Realmente, uma maledite mirim. E alguém que destruiu a vida do rapaz, gente. Que coisa triste. Por causa de uma coisinha sem pensar, de uma diversão, de uma paixonite, às vezes. Sei lá, alguma coisa assim. Um pouco, essa idade. Olha a idade. Aí fez de propósito, engravidou de propósito. Olha só. Pra vocês verem que não tem idade, que eu já falei uns dias atrás aí, pra ser maledite não tem idade. Já tem relato aqui de maledite criança mesmo, com 8 anos, 9 anos de idade, que a menina botava fogo no parquinho de propósito, até maledite de 80 anos, que tá lá velhinho com 80, mas o bicho é o capeta encarnado também, não é? Então, pois é, infelizmente existe. O espírito que se passou por avô da minha irmã. Boa noite, Ana. Me chamo Fulana, tenho 23 anos e sou de São Vicente, litoral de São Paulo. Bom, tudo começou em meados de setembro de 2016, na casa da minha mãe. Tenho uma avó de 77 anos chamada Aurora. Minha avó morava sozinha até uns anos atrás, porém sofreu um AVC e desde então não pôde mais ficar sozinha. Ela passa uma semana na casa de cada filho. Pois bem, era uma segunda-feira tranquila e minha avó chegou em casa pela manhã e seguiu sua rotina normal. Minha irmã, que na época tinha apenas 3 anos, começou a apresentar um comportamento estranho. Falava sozinha enquanto brincava, até aí tudo bem, mas ela também dizia coisas que uma criança de 3 anos normalmente não diz. Nós morávamos em um sobrado e da janela do quarto da minha mãe era possível ver a antiga casa que foi da minha avó. Passados uns 2 dias, minha mãe comentou comigo que a minha irmã, durante a manhã daquele dia, estava brincando no quarto quando olhou pela janela e disse: "Mamãe, o vovô mora ali." E o ali que ela dizia era a antiga casa da minha avó. Detalhe, o meu avô faleceu faz mais de 10 anos. Ou seja, ela não o conheceu. E ele era separado da minha avó há uns 30 anos. Eu disse para minha mãe que aquilo poderia ser uma coisa boba de criança e que ela poderia ter ouvido isso em qualquer lugar. Deixamos isso para lá e seguimos a rotina do dia. Anoiteceu e estávamos nos arrumando para dormir. Minha irmã estava de banho tomado em cima da cama vendo desenho e nós estávamos todas no mesmo quarto, exceto a minha avó que dormia na sala. De repente, minha irmã diz: "Mamãe, o vovô tá na sala."
Na mesma hora, eu e minha mãe demos um pulo da cama e olhamos assustadas uma para a outra. Eu olhei para minha irmã e perguntei o que ela disse, e ela repetiu: "O vovô tá na sala." Então eu pedi para que ela me mostrasse onde ele estava. Eu me tremia toda por dentro, mas tomei coragem, peguei na mãozinha dela e fomos até a sala. Chegando lá, acendi a luz e pedi para que ela me apontasse onde ele estava. E em pensamento eu pedia para Deus para que ela não fizesse nada e que voltássemos para o quarto. Ana, ela apontou para o pé da cama onde a minha avó estava dormindo e disse: "Ele está ali." Olhou para aquele canto e deu uma risadinha, mas eu não via nada. Eu quase congelei de tanto medo e na mesma hora peguei ela no colo e voltamos para o quarto. Eu disse para minha mãe o que aconteceu e ficamos comentando o assunto sentadas na cama, enquanto a minha irmã, com toda a inocência de criança, brincava com seus bonecos. Quando, de repente, ela interrompe a nossa conversa e diz: "Ele morreu, mamãe." Ana, quando ela disse isso, eu quase caí para trás. Não conseguia entender como uma criança que tinha acabado de completar 3 anos poderia saber o que é a morte. Na mesma hora, minha mãe me perguntou quem tinha dito isso para ela. Afinal, ela não ouviu essa palavra em lugar algum. E ela respondeu: "O vovô que disse." Eu fiquei tão impactada que a minha reação foi apenas chorar. Estávamos em choque e não sabíamos lidar com aquela situação. Meu avô era um homem bom, honesto e de caráter. Não conseguia entender por que ele voltaria depois de tantos anos para supostamente assombrar a minha casa. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. A minha irmã conversava com esse espírito o tempo todo e apresentava um comportamento agressivo quando dizíamos que ele não era amigo e que ela não podia conversar com ele. Ela teimava e dizia: "Não, ele é o meu vovô amigo." No dia seguinte, a minha avó teve uma queda feia no banheiro e disse que sentiu como se uma mão a empurrasse pelas costas. Graças a Deus não houve nada grave, mas eu e minha mãe estávamos muito assustadas. Afinal, esse espírito que se dizia meu avô aparentemente queria fazer apenas o mal. Contudo, decidimos procurar uma mãe de santo, que era uma velha amiga da minha mãe. E na consulta espiritual, ela revelou a nós que aquele espírito não era o meu avô e confirmou o que já suspeitávamos. O espírito era um homem do passado da minha avó que voltou depois de morto para se vingar. Ela disse que ele sentia muito ódio da minha avó e que queria vê-la de mal a pior. Disse que via uma nuvem negra naquele espírito, que ele não quis seguir a luz para se vingar. Né? E que ele queria que todos tivessem muita raiva dela. E que, como minha irmã ainda é muito pequena, pôde vê-lo. E que ele se apresentou a ela como seu vovô. Ela aconselhou que levássemos a minha avó até o terreiro para que ela pudesse passar por um tratamento espiritual. Porém, minha avó sempre foi católica devota e jamais aceitaria ou acreditaria em tudo isso. Voltamos para casa e os poltergeists não pararam por ali. A minha avó também apresentava comportamento estranho. Ligou a torneira do banheiro e, de uma forma que não sei explicar, entupiu o buraco da pia, deixando vazar água para todo lado. Com isso, a minha mãe ficou furiosa com ela, começou a dizer coisas horríveis, as quais não quero citar aqui. E minha mãe também estava irreconhecível. Tinha muita raiva da minha avó. Tinha tanta raiva que só de ver a minha avó olhar para ela, ela já ficava enfurecida e mandava a minha avó olhar para outro lugar. Naquele mesmo dia, estávamos nos preparando para dormir. Era por volta de 00:40 e comentávamos sobre o espírito e sobre quem poderia ser. E de repente ouvimos a impressora que fica no outro quarto da casa e fora da tomada começar a fazer barulho de papéis imprimindo. Eu, mais uma vez, gelei dos pés à cabeça. E mesmo assim,
Tomei coragem e fui até o outro quarto ver o que estava acontecendo. E pensei, será que esse homem agora vai se comunicar comigo? Mas, para minha surpresa, abri a porta do quarto e não tinha papel. Porém, a impressora estava ligada na tomada e com o botão de ligar aceso. Desde então, minha irmã continuou a falar sozinha e o contato foi ficando mais íntimo. Não acontecia apenas quando ela estava sozinha em algum cômodo da casa. Ela falava com ele enquanto almoçávamos, ouvíamos TV na sala. Era um diálogo mesmo, e ela respondia coisas olhando para o nada, coisas do tipo, sim, eu quero brincar. Você já vai embora? Etc, etc. Ana, por fim chegou o dia da minha avó ir embora. Contamos o que aconteceu para os meus tios, porém eles não relataram nada de anormal durante a estadia da minha avó em suas casas. E a mãe de santo nos disse que o espírito gostou da energia da nossa casa e que iria permanecer sempre ali quando a minha avó voltasse. Passaram-se os meses e, com o tempo, minha irmã parou de falar com esse homem. Hoje ela tem 5 anos. Nós mudamos de casa e, quando perguntamos do tal vovô, ela nem lembra do que estamos falando. Quanto à minha avó, não sabemos o quão sombrio foi o seu passado. E talvez nunca saberemos quem foi esse homem e por que estava fazendo isso. Obrigada por contar meu relato, tenho muitos outros para contar e em breve mandarei. Beijos, Ana. Somos muito fãs. Beijos para o seu noivo, beijos. Muito obrigada. Então, criança é mais sensível. E é isso que é o espírito começar a aparecer e enganar, dizendo que é uma coisa, né? Principalmente a criança que não conhecia, não sabia. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Obra de macumbaria. Vamos ver do que se trata. E esse é o último relato da noite, tá? Ana, boa noite. Meu nome é Fulana. Pode me chamar de Fulana. Esse relato não terá nomes e, se tiver, estará trocado. Preciso comentar uma coisa. Acabei de passar por um poste com um telefone, um valor R$100 e a frase amarração do amor. Achei barato, quase o preço de uma pizza. Pizza, R$100 é quase o preço de uma pizza? Aonde tem essa pizza, meu Deus? Eu pago R$37 uma pizza. Onde tem pizza de R$100? Mas tudo bem, tem. Sei que tem. Enfim, amarração. Achei barato, quase o preço de uma... Ou você está sendo irônica, é o que eu não estou entendendo, gente. Enfim, você vai lá e encomenda o seu amor de volta. Simples assim. Mas agora chega a hora da minha confissão. Há muitos anos atrás, eu cheguei a sofrer tanto pelo fim de um namoro que eu achei que eu deveria trazê-lo de volta. E daí que ele não me queria mais, tanto faz, eu queria. E a Vejinha tinha uma propaganda dessas nos classificados. E a Vejinha, é isso? Eu queria. E a Vejinha tinha uma propaganda dessas nos classificados. Então, estava resolvido. Na época, eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Eu fazia cursinho e a minha família achava que eu tinha que só estudar. Mas eu queria mesmo era ter o meu dinheiro. A maioria das vendedoras eram mulheres adultas, sofridas, muito humildes, e eu era uma pirralha. Eu não tinha coragem de atender clientes que compravam muito, porque a gente ganhava comissão. Então, eu deixava para as outras vendedoras, eu deixava para as outras vendedoras. Quando era minha vez e entrava alguém com cara de que compraria muito, sabe? Eu deixava para elas, porque elas tinham casa para cuidar, filho para sustentar. Então, as vendedoras gostavam de mim. Um dia, o gerente me chamou para conversar, para entender por que as meninas gostavam de mim. Gente, né? Porque o normal é elas brigarem entre si. Por que será que gostam dela? Ela deve estar fazendo alguma coisa estranha, né? Brasil, o país das coisas invertidas. Bom, então, por que elas gostavam de mim?
Um dia o gerente me chamou para conversar e entender por isso. Entender porque elas gostavam de mim. E eu estava num dia péssimo, porque eu havia terminado esse namoro. Terminado não. Tomado um tremendo pé na bunda. Bom, o nome tá trocado. Se tiver, o nome tá trocado, mas aí ela colocou o fulano, era esse o nome dele. Então, não tá trocado. Enfim, o fulano ouviu meu drama e me contou o dele. Havia acabado de tomar um pé na bunda da noiva dele também, que era porque ele era alucinado. Mas, só que mais impulsivo e mais doido do que eu, me sugere: Lu, você assina essa revista? E eu disse sim. Sabe a parte dos classificados? Sim. Pronto, você está incumbida. Procura uma boa macumbeira para gente. Amanhã, quando você chegar, a gente vai lá fazer um trabalho para eles voltarem para gente. E eu fiquei excitada com a ideia. Nem dormi. Liguei em várias e achei a que tinha o melhor custo-benefício. Dane-se a distância, eu não conhecia bairro nenhum fora do meu mesmo. Nem fui para aula, cheguei direto no trabalho e ele estava me esperando. Dei umas 3 opções para ele e fomos na que eu achava melhor. Entramos em uma casa com cheiro úmido, cortina vermelha, meia luz, energia pesada. Carreira para quem tem, enfim. O moço entrou primeiro. Quando ele saiu, eu entrei e ele foi para outra sala. Enfim, quando ele saiu, eu entrei. Quando ele saiu, eu entrei e ele foi para outra sala. Jogaram os búzios para mim e acertaram 100%. Me sugeriu o trabalho. Fui encaminhada para outra sala, que o amigo chefe, acho que era isso, né? Estava lá terminando a negociação do trabalho dele, o fulano, né? Vamos chamar de fulano. Estava terminando a negociação do trabalho dele. Escutei a negociação dele. Quando a cortina foi aberta para eu ir aonde ele estava, eu quase não acreditei no que eu estava vendo. Gente, tá, eu não posso descrever isso daqui, mas havia uma vaca de ponta cabeça como sacrifício. E havia um outro bicho dentro da barriga da vaca, entendeu? Que estava aberta. E outro, e outro, e outro, até chegar na pomba. Era uma matriosca de bicho. Era tipo aquelas bonecas russas. Dentro da vaca tinha tipo uma capivara. Dentro da capivara tinha um cachorro. Dentro do cachorro tinha um... É isso? E por fim tinha uma pomba. Um bicho dentro do outro? Eram muitos bichos mortos, um dentro da barriga do outro. O cheiro da morte estava insuportável e eu me segurando para não vomitar. Eu não faria aquilo. Eu não seria capaz de me perdoar se eu matasse todos aqueles bichos. Meu namoradinho não valia tanto assim, não. Já estava decidida. Gente, mas peraí. Eles tinham acabado de fazer a negociação e já estavam os bichos tudo mortos lá? Eu perdi essa parte. Entramos em uma casa desse jeito, tá? Energia pesada. Meu amigo entrou primeiro. Quando ele saiu, eu entrei e ele foi para outra sala. Jogaram os búzios para mim e acertaram 100%. Me sugeriu o trabalho. Fui encaminhada para outra sala, onde o fulano já estava lá, terminando a negociação do trabalho dele. Escutei a negociação dele. Quando a cortina foi aberta, para eu ir onde ele estava, quase não acredito. Mas peraí, isso daí já estava lá. Isso fazia parte... Mas como que ele... Não é fácil matar uma vaca, abrir a barriga, matar outro bicho, enfiar dentro da barriga de um, fazer outro bicho, tudo naquele... Uma vaca. A vaca não é nem fácil levar para dentro de casa, né? Então aquilo já estava lá. Enfim, não sei. Não entendi essa parte aqui, mas vamos lá. Meu namoradinho não valia tanto, eu já estava decidida, eu não ia fazer aquilo. Aí escutei o preço que o fulano deveria pagar. E era algo... como com um bicho a mais
com um bicho a mais, R$ 10.000, e sem esse bicho daria para fazer por 3.500. E o fulano pagou R$ 10.000 à vista. Ele queria aquela noiva dele de qualquer jeito. Como ela estava namorando, o de 3.500 não era garantido e ele não queria correr o risco, né? Fomos embora dali em um silêncio sepulcral. Não tínhamos mais assunto. Eu estava apavorada de saber que ele era capaz disso e sem entender como que eu fui parar ali também, né? Ele com os olhos brilhando de tanta excitação, tipo, vai dar certo. Passaram umas 2 semanas e ele entrou radiante no trabalho. Preciso falar com você. Fomos para o fundo da loja. E aí ele me disse, ela me ligou ontem à noite e pediu para eu ir na casa dela. Eu fui e nós voltamos. Ele estava assim em êxtase. Eu quase arrependida de não ter feito também. Falei, oi, Sônia, podia ter dado certo. 2 meses depois ele chegou para mim e disse, ainda bem que você não fez. Eu tô com ela, mas é como se eu não estivesse. Parece que ela tá dormindo de olho aberto. Ela olha através de mim. Nada naquela mulher me lembra minha noiva. Ele queria terminar com ela agora, mas não conseguia. O feitiço era para ficarem juntos. Passaram-se mais uns 3 anos e ele acabou por tirar a própria vida. Ou não sei, há especulações. Foi num acidente de carro, mas que ninguém sabe se foi proposital ou não, pelo jeito estranho. Isso foi em 1997 e eu ainda tenho pesadelos com tudo isso. Ninguém sai incólume de tentar impedir o livre-arbítrio alheio. Ainda bem. As sombras de ninguém. Olá, Anne Assombrados, como vão? O relato que envio hoje estava esquecido, pois já faz um tempo que aconteceu. Pode não ser nada demais, mas foi algo muito curioso e que não arrumamos explicação até hoje. Pode ler tranquila, se houver nomes, já alterei todos. Em 2016, eu e meu esposo ainda namorávamos e decidimos morar juntos. Alugamos então um loft de mais ou menos 15 metros quadrados. Era bem pequeno, mas supria a nossa necessidade, já que usávamos a casa apenas para dormir. O loft tinha apenas uma cozinha, um banheiro e um mezanino que usávamos de quarto. Arrumamos todo o espaço de forma bem aconchegante e acolhedora. Colocamos cortinas em todas as janelas e tudo mais. Nossa cama ficava bem embaixo da janela na parte de cima do mezanino. Em frente à cama havia uma estante com TV e logo ao lado a escada que descia do quarto. Quando nos deitávamos na cama para ver TV, percebíamos que na parede onde ficava a TV, bem na divisa da parede com o teto, surgia o reflexo da luz da rua, que entrava pela janela. Era um pequeno facho de luz que entrava por uma fresta da janela onde a cortina não cobria. Nesse facho de luz, nós víamos pequenas sombras de pessoas andando para lá e para cá. Sombras bem definidas, com braços e pernas. Umas até gesticulavam e paravam, parecendo que conversavam umas com as outras. E às vezes eram muitas, como se fossem várias pessoas passando ao mesmo tempo. Em um primeiro momento, nós achávamos que era apenas sombras de pessoas que passavam na rua e refletia justamente ali naquele facho de luz na parede. Porém, uma noite, notamos que naquele reflexo havia muitas sombras de pessoinhas. E achando estranho que a rua estava muito movimentada para aquela hora, resolvemos olhar pela janela. E não havia absolutamente ninguém na rua. Mas as mini sombras na parede continuavam andando de um lado para o outro, como se a luz refletida na parede estivesse fazendo sombras de pessoas que não estavam lá. Foi uma coisa muito esquisita, pois isso só acontecia durante a noite, quando as luzes do poste da rua estavam ligadas, e era um evento diário.
Isso se repetiu diariamente até nos mudarmos de lá. A impressão que dá é de que a casa não era assombrada, mas sim a rua era assombrada, sabe? Pois a luz do poste refletia a sombra de pessoas que não estavam lá, e nós conseguíamos ver a olho nu. Isso permanece um mistério até hoje, e não passa nada na nossa cabeça que possa explicar esse ocorrido. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender e nada tenha ficado confuso. Grande abraço a todos e até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Poxa, podia ter filmado, né? Mas será? Então, é isso que eu estou te falando. Houve uma época, vários que chegaram aqui, vários relatos desse tipo de sombra 2D, sombra na parede. Não é aquela sombra que anda pelos cômodos da casa, sombra que entra no quarto, fica parada no pé da cama, que é uma sombra 3D, mas sombras 2D que estão na parede. É sombra de alguma coisa que não está lá. Eu tenho um menino que viu a sombra de uma mulher sentada, era certinha a mulher, não sei o quê, de repente levantou e não tinha ninguém, ele ficava olhando, gente, da onde que tá vindo esse reflexo dessa pessoa, que não tem pessoa nenhuma aqui, sabe? E eu não sei, agora era pequeno. Tá, dependendo da luz, tudo mais, pode ficar pequeno, que nem minha mão aqui, ela... Ou dependendo do vidro, de alguma lente, alguma coisa, mas se tá, tudo bem. Se tivesse mesmo refletindo de verdade, poderia ser de algum outro lugar que não a rua, sei lá, não tinha alguma coisa ali, até coisa na televisão não vai fazer sombra, né? Barulho não escutava nada, era só sombras assim. Gente, sombras de uma outra dimensão. Sei lá, alguém já passou por algo parecido? Manda um relato pra gente, porque eu acho bem interessante esse lance de sombras. A gente vê a sombra, mas não vê da onde vem a sombra, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.